Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Daremos início agora aos destaques da Folha de São Paulo. Temos aqui o destaque de hoje, que é sobre a guerra no Irã, que nos diz que Hezbollah entra na guerra e o conflito se espalha pelo Oriente Médio. O grupo aliado do Irã disparou foguetes contra Israel, que bombardeou o Líbano e jurou o líder rival de morte. E a violência também escala na região, com ataques no Kuwait, refinaria saudita atingida e Catar prometendo retaliar. Aqui nos conta que a entrada do Hezbollah ampliou o caráter regional da guerra movida pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã desde o sábado, dia 28 de fevereiro. E nesta segunda-feira, o Estado judeu prometeu ir até o fim, até remover a ameaça existencial. Manteve ataques ao Líbano e reforçou sua fronteira norte, além de jurar o líder do grupo libanês de morte. E essa violência escalou em todas as frentes da guerra. Houve renovados bombardeios ao Irã, que já conta 555 mortes. O Kuwait foi alvo de ataques intensos de Teherã. Uma refinaria saudita teve de fechar após pegar fogo ao ser atingida. E o drone iraniano atingiu uma distante base britânica no Mediterrâneo. E o presidente Donald Trump e o premier israelense Benjamin Netanyahu lançaram um ataque mirando a derrubada do regime em Teherã, sob a alegação de que as negociações para evitar que os ayatollahs desenvolvessem a bomba nuclear não chegaram a lugar algum. Esse agravamento da guerra foi marcado pelo ataque provido na madrugada de domingo pelo Hezbollah. Foram lançados foguetes e drones contra o norte de Israel, que reagiu com um amplo bombardeio em todo o território libanês, que deixou ao menos 31 mortos. Aqui também nos informa que, nesta manhã, o exército de Israel anunciou o envio de forças ao norte, mas disse descartar uma nova invasão terrestre. E o país ocupou pela última vez o sul do vizinho na guerra com Hezbollah, que apoiava outro aliado do Irã, o grupo terrorista palestino Hamas, na esteira do atentado de 7 de outubro de 2023 ao Estado judeu. Aqui também conta que o ministro Israel Katz, da Defesa, disse que a nova ação do Hezbollah, que está severamente enfraquecido pelo conflito anterior, fez o seu líder, Naim Qassem, marcado para ser eliminado. Já o porta-voz militar disse que a guerra contra os rivais vai durar o quanto tiver de durar. Aqui também conta que no último domingo, Trump sugeriu que o conflito pode durar até 4 semanas se o Irã não se render. E a teocracia, por sua vez, adotou uma posição de endurecimento e começou a promover a sucessão de seu líder supremo, Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia dos ataques com boa parte da cúpula militar do país. E enquanto isso, os sinais de que a guerra pode escalar ainda mais se multiplicam. No Kuwait, houve diversos alertas para que os moradores fiquem em suas casas, enquanto o governo local relatou um incidente ainda mal explicado, no qual caças americanos teriam caído ao tentar pousar no país. E uma refinaria próxima à capital kuwaitiana foi atingida por destroços de um drone iraniano e registrou um incêndio. E ao longo também da costa do Golfo Pérsico, houve novas explosões relatadas em Doha, Abu Dhabi e Dubai. E o Catar, que apesar de sediar a maior base americana na região, tinha uma boa relação com Teherã, que até lhe valeu um bloqueio por parte dos vizinhos na década passada, também ameaçou entrar na guerra nesta segunda-feira. E uma outra matéria também sobre este mesmo assunto, aqui conta como a CIA localizou Khamenei com precisão e coordenou o ataque com Israel que matou o líder do Irã. Essa operação teve horário mudado para aproveitar a reunião em Teherã do líder supremo com os altos funcionários, e o estudo da inteligência traçou rotina
em localizações de Khamenei, até receber a informação decisiva para acontecer o ataque. E sobre a aviação, aqui conta que as ações de aéreas da Ásia caem com um conflito entre Estados Unidos e Irã. O fechamento de aeroportos no Oriente Médio provoca cancelamentos em massa e deixa milhares de pessoas sem assistência. E a escalada desse conflito eleva o preço do petróleo e pressiona custos das companhias aéreas. E aqui também nos informa, ainda falando sobre o petróleo, que a alta apresentou um pico de 13% na abertura da primeira sessão desde as ofensivas no Oriente Médio. Também temos aqui sobre os Estados Unidos que os congressistas agora querem limitar o poder de guerra de Donald Trump. Agora, já mudando de assunto, falando aqui sobre um destaque para o Brasil, tribunais desmentem falta de lanche, auxílio saúde e carro para juízes e desembargadores. Juiz aposentada que defendeu penduricalhos ganhou mais de R$700 mil em 2025. E Transparência Brasil e especialista em administração pública criticam o posicionamento da magistrada. Temos também aqui um outro destaque na Folha de São Paulo de hoje sobre as eleições, que a Polícia Federal quer 458 agentes, sistema antidrone e R$200 milhões para proteger candidatos a presidente. Esse plano cita um ambiente polarizado e prevê tentativas de desmoralização planejadas por adversários. E a Polícia Federal traça ações em caso de ataques, define equipe de inteligência e também quer reforço de veículos blindados. Temos também aqui mais um assunto sobre política, dizendo que o governador do Espírito Santo exonerou o delegado após investigação detectar suspeitas sobre juiz federal. Agora, por outro lado, o secretário diz que Renato Casagrande, do partido PSB, não sabia de indícios e afirma que exoneração ocorreu por desgaste. E a relação entre governador e magistrado é alvo de pedido de investigação da PF, que quer acesso a provas obtidas no Espírito Santo. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui esta primeira foto. Uma explosão abre cratera na Rua da Consolação, que fica lá em São Paulo, próximo à Rua Maceió. E 3 faixas de rua são interditadas e a causa ainda não foi identificada. E sobre esportes, temos aqui sobre a semifinal do Paulista, com gols de Maurício e Flaco Lopes. Palmeiras vence clássico contra São Paulo por 2-1 e fará a final do campeonato contra Novo Horizontino. E ainda sobre política, Ratinho escapa a 5 meses de sentença para se retratar por ligar Chico Buarque a Rouanet. Oficiais tentam citá-lo em São Paulo, inclusive na rede do SBT, mas não acham o apresentador. Temos também aqui um destaque para a Bahia, que é acusado de milícia e grilagem no Oeste, recebeu R$15 milhões de companhias do agro. Representante de polícia militar, aposentado, diz que ele é inocente e as empresas negam as irregularidades. Temos aqui um outro destaque para esta segunda-feira. Aqui diz que Luiz Marinho quer a retirada da JBS de lista de trabalho escravo. O ministro afirma que discute com a empresa a transição de terceirizados para contratados. E sobre a Receita Federal, isenção do IR até 5 mil reduz o risco de tributação para MEI, em especial no setor de serviços. E a entrevista desta segunda-feira, vigilância em torno de livros fez a literatura um estado autoritário, é o que afirma Eduardo Louis, à Folha de São Paulo. O autor, que estreia uma peça em São Paulo, diz que o meio editorial não tolera quem confronta as regras.
Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre saúde, o mito dos carboidratos durante a prática de esportes e o quanto realmente devemos ingerir. Revisão com mais de 160 estudos sugere que doses menores do que a recomendação clássica já são suficientes para o desempenho. Também temos aqui na sessão especiais de hoje, um adolescente com doença rara faz prova de vestibular no hospital e passa em 3 faculdades públicas. E no caderno Todas, ato contra feminicídio reúne ministras e família de Tainara. As participantes caminharam pelo trajeto pelo qual a mulher foi atropelada e arrastada por Douglas Alves da Silva. E a manifestação convocada pelo governo federal ocorreu no Parque Novo Mundo. Falando agora sobre economia, temos aqui um destaque: iPhone por R$ 390, veículos de ovo de Páscoa. Veja itens e como participar de leilão na Receita. É sobre o Banco Master. Temos também aqui uma notícia em destaque que projeto de lei a ser votado na quarta é resposta ao caso Master, diz Hugo Mota. O presidente da Câmara diz que proposta dará segurança jurídica ante dúvidas sobre fragilidades do sistema bancário. E o novo arcabouço legal para enfrentar casos de instituições em dificuldades se estendem à CVM e SUSEP. Também temos aqui mais um assunto para a economia. Com lançamento em março, novo título do Tesouro Direto terá uma liquidez 24 horas. Em testes pelo Banco do Brasil, o papel deve ter rentabilidade próxima do Tesouro Selic. Agora falando sobre política, temos aqui o primeiro destaque dizendo que Nicolas diz que o futuro de Moraes é na cadeia e Malafaia chama o ministro de ditador em ato. Manifestantes bolsonaristas miram o Supremo, pedem a prisão de Moraes e impeachment de Toffoli. E em tom eleitoral, Flávio lembra ser preciso formar maioria no Senado para haver impeachment dos ministros. Já um próximo assunto aqui nos informa que 5 comissões da Câmara dos Deputados ainda estão sem presidente, entre elas a de Finanças, do Meio Ambiente e de Educação. E em alguns dos colegiados, disputas internas nos partidos retardam a instalação. Agora, no caderno cotidiano, temos aqui o primeiro destaque dizendo que relatora da ONU chega ao Brasil nesta segunda-feira para falar de violência contra as mulheres. Aqui conta que a relatora vai analisar se o país cumpre com obrigações e deve emitir aí recomendações na área. Já em São Paulo, também temos aqui um destaque que a ação questiona o uso de produtos sem registro da Anvisa em piscinas do IP-Clube. O clube afirma que o uso de hipoclorito como insumo químico é regular e sob supervisão. Agora, no Folha Estudantes de hoje, temos aqui um assunto sobre o SISU 2026. Aqui conta que medicina tem explosão de vagas não preenchidas na primeira chamada após mudanças no SISU. Por outro lado, o MEC diz que a ocupação final depende da consolidação das matrículas e que oscilações nas notas de corte são inerentes ao sistema. E o uso de resultados de 3 edições do Enem é apontado como principal hipótese para a alta nos números que migraram para a lista de espera. Temos também aqui um outro assunto. ONU marca para agosto o julgamento sobre a atuação do governo do Rio em operação policial. O grupo de trabalho pode encaminhar caso à instância que amplia o alcance político dentro do Conselho. E especialistas da ONU citaram denúncias de execuções e uso desproporcional da força na operação
contenção. Já na editoria internacional de hoje, temos aqui um caso sobre a Argentina. Milei bate boca com a oposição e agradece mão de Trump em sessão de abertura do Congresso. O presidente chama peronistas de bandidos e diz que Cristina Kirchner vai continuar presa. Já na editoria de saúde, temos aqui a matéria sobre o Mpox. Veja as perguntas mais buscadas no Google sobre essa doença. O Google Trends mostra que o Brasil liderou as buscas mundiais pela enfermidade na última semana. E o país registrou já 88 casos desde o início de 2026, segundo o Ministério da Saúde. E falando sobre meio ambiente, aqui conta que ONGs lançam carta para pressionar políticos sobre os animais. Essa iniciativa prevê a divulgação dos nomes de candidatos que assinaram o compromisso de proteção. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira, dia 2 de março, temos aqui a manchete do dia. Lulinha admite que careca do INSS pagou viagem a Portugal. O lobista também bancou estadia em visita à produção de cannabis. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é o filho do presidente Lula, disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter esquema bilionário de fraudes que lisou aposentados. E Lulinha afirmou ter viajado com careca do INSS para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais, mas negou ter fechado negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. E o nome de Lulinha foi conectado ao de Camilo quando um ex-funcionário do lobista afirmou em depoimento à Polícia Federal que os dois seriam sócios e o careca do INSS pagaria 300 mil mensais ao filho do presidente. E procurados, os dois não se manifestaram. E aqui revela que 300 mil reais mensais seriam pagos à Lulinha, afirmou um ex-funcionário do lobista. E 2,7 milhões de euros seria o valor que o careca do INSS desembolsaria por um galpão em Portugal. E na política, temos aqui um assunto sobre os protestos com Flávio. Direita busca unidade em ato contra Lula, Toffoli e Moraes. Pré-candidatos fazem acenos com liberdade a Jair Bolsonaro. E essa manifestação reuniu milhares em várias capitais. Já na editoria de Economia e Negócios, entidades veem perdas de até 267 bilhões de reais com corte de jornada. Aumento de custos trabalhistas e redução da atividade estão entre os desafios apontados. Já em São Paulo, gamificação ajuda na melhora de alunos em matemática. E sobre o abastecimento no estado paulista, nível do Cantareira sobe, mas o cenário ainda é de alerta. Sobre mobilidade, o projeto prevê transporte mais moderno com equilíbrio fiscal. E no esporte, aqui fala sobre a 7ª final seguida do Paulistão. Palmeiras bate São Paulo por 2-1 e pegará o Novo Horizontino. Agora a manchete de hoje fala sobre o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio. Guerra se agrava e petróleo reage em alta. Trump fala em diálogo com nova cúpula do Irã, mas prevê 4 semanas de guerra. E Hezbollah lança ataque do Líbano contra Israel, que também revida. Um dia após Estados Unidos e Israel mataram Ayatollah Ali Khamenei, a guerra ganhou impacto econômico real.
com petróleo em forte alta na Ásia e novas frentes. Israel foi alvo do Hezbollah e revidou. E o Irã atacou o território israelense e também países do Golfo. Os Estados Unidos tiveram as primeiras baixas após matar mais de 40 líderes iranianos. O ex-presidente Mahmoud, entre eles. E Trump declarou que o Irã, após ser escolhido um ayatollah interino, agora queria conversar e ele estaria disposto a fazê-lo. E aqui temos também outro assunto em destaque internacional. Novo chefe da Guarda Islâmica é procurado por atentado de 1994 em Buenos Aires. A pedido da Argentina, Interpol emitiu alerta vermelho contra o general iraniano e o ataque matou 85 pessoas. E aqui nesta imagem, a legenda nos informa que petroleira é atingida em Omã, país que margeia o Estreito de Hormuz, bloqueado pelo Irã após os ataques. E aqui também temos alguns destaques sobre os bastidores, como a CIA preparou o caminho para a morte do líder supremo do Irã. E aqui sobre Ali Khamenei, fim das ruinosas obsessões de um ayatollah escolhido na pressa. E aqui também temos uma análise: regime poderá sobreviver, mas a região se transformará. E aqui temos um assunto sobre que o The Economist publicou: petróleo deve disparar no curto prazo, sem recuar logo. Agora, na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui um assunto em destaque: ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã espalha crise pelo Oriente Médio. Reação iraniana atinge cidades israelenses e países do Golfo que ameaçam retaliar. E o Paquistão tem 17 mortos em protesto. Aqui nos conta que os Estados Unidos e Israel voltaram a atacar dezenas de cidades iranianas ontem e a reação do regime islâmico provocou mortes e destruição. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Omã foram atingidos e alguns deles já ameaçam retaliar. 3 dos aeroportos mais movimentados do planeta, Dubai, Abu Dhabi e Doha, cancelaram todos os voos na maior interrupção do tráfego aéreo global desde a época da pandemia. E o Estreito de Hormuz, no Irã, por onde passa 20% do petróleo do mundo, está fechado. Em Israel, mísseis iranianos deixaram 10 mortos. No Paquistão, 17 pessoas morreram em atos pró-Irã. E o presidente Trump lamentou a morte de 3 militares americanos, disse que pode haver mais baixas e conclamou a Guarda Revolucionária do Irã a depor as armas. E o regime iraniano já apontou um líder interino e promete anunciar em breve o nome do sucessor do Ayatollah Khamenei, que foi morto no último sábado. E aqui nos conta sobre uma surpresa tática que garantiu a precisão do ataque ao regime. A CIA monitorou Khamenei por meses e obteve a informação sobre reunião de cúpula do regime, antecipando o ataque. Colaboração estreita com Israel permitiu agilidade na ofensiva que ocorreu à luz do dia. E aqui nestas imagens podemos ver, por exemplo, iranianos celebrando lá em Paris a morte do Ayatollah Khamenei com bandeiras do Irã antes da Revolução Islâmica de 1979 e também com as bandeiras de Israel na manifestação. E aqui nesta imagem temos um protesto também. Manifestante ateia fogo em portão de consulado dos Estados Unidos no Paquistão. E ao lado temos uma outra fotografia que fala sobre escombros, prédio e carro totalmente destruídos na cidade israelense. Inclusive, Guga Chakra escreve o seguinte em sua coluna: sem ruptura real no poder, custo será alto para Trump. E ainda nesta mesma editoria internacional,
Temos aqui outro assunto, que os Estados Unidos se afastam da hegemonia em índices econômicos. O país já foi líder em conteste em aspectos como inovação e liberdade econômica. Nos últimos anos, ele vem perdendo esse espaço, também geração de energia limpa e qualidade de educação. E sobre política, em clima de comício, Flávio ataca Lula em manifestação esvaziada. Já no Rio de Janeiro, 90% dos promotores ganham mais de mais de 100 mil reais. Análise de contra-cheques do Ministério Público do Rio mostra que cerca de 90% dos promotores e procuradores ganham mais de 100 mil líquidos por mês, com penduricalhos que driblam o teto salarial. Falando agora sobre um outro assunto que aconteceu lá no Rio de Janeiro, o crime de estupro coletivo foi em Copacabana com uma jovem de 17 anos de idade. E até o momento os acusados estão foragidos. Agora, por último, temos aqui alguns assuntos sobre esportes. Na área do futebol, Flu elimina Vasco e avança à final do Carioca. O Fluminense buscou um empate com o Vasco em 1-1 e se classificou para a final do Carioca pela 6ª vez em 7 anos. Flamengo e Madureira disputam hoje a outra semi. E aqui também nos fala sobre o impacto da guerra na Copa. A Federação de Futebol do Irã diz que o país dificilmente estará no Mundial. E aqui mais uma vez temos o destaque de hoje, agora no Correio Brasiliense, falando sobre esse conflito no Oriente Médio. Guerra aumenta a pressão sobre petróleo e dólar. O barril do tipo Brent sobe 13% na abertura dos mercados asiáticos. Fechamento do Estreito de Hormuz e escalada militar devem afetar câmbio e ações na Bolsa. Os efeitos econômicos da ofensiva israelo-americana contra o Irã começaram na noite de ontem, com a abertura do mercado de petróleo. Na Ásia, o barril tipo Brent, mais utilizado nas transações internacionais, registrou uma alta de 13%, cotado a $82. E o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial petroleira, e também o acirramento do conflito nos mares do Oriente Médio, com a destruição de embarcações, tendem a agravar esse cenário. Aqui conta também que ontem, antecipando-se a um possível choque de oferta, a Organização dos Países Produtores de Petróleo anunciou um aumento da produção de barris. Mas é improvável que a medida contenha volatilidade no mercado de combustível. Especialistas também preveem uma alta do dólar, com maior aversão ao risco e uma seção de baixas no mercado financeiro. E ontem também os analistas já identificavam uma queda de 1% nos contratos futuros das bolsas norte-americanas. E é certo que o Ibovespa também sinta a turbulência internacional nesta segunda-feira. E aqui nos conta que o conflito se espalha pelo Golfo Pérsico e o Papa Leão XIV afirma o seguinte: parem a espiral da violência. E aqui nesta fotografia, a legenda vai nos informar que uma multidão se aglomerou na Praça da Revolução, no coração da capital iraniana, em um protesto contra a morte do líder Ali Khamenei. E o conselho, formado por 88 clérigos, indicará o sucessor. E aqui, inclusive, temos um outro destaque com a ativista Masih Alinejad. Ela afirma que os iranianos não aguentam mais, querem o fim do regime. A ativista afirma em entrevista que chegou a hora de o país se livrar de uma ditadura sangrenta e rende homenagem às mulheres vítimas da opressão. Falando agora sobre política, aqui no nosso país, Lula e STF dão um novo impulso ao bolsonarismo.
Com a participação do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro em São Paulo, manifestações da direita ocuparam as ruas de diversas cidades. Houve palavras contra ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula. Os governistas minimizaram esses protestos. E falando sobre política, prontos para votar. Adolescentes aptos a encarar as urnas pela primeira vez foram vistos pelo Correio Brasiliense. Essa polarização e também o uso das redes sociais estão entre os pontos de atenção dos jovens que sonham com um país melhor. E falando também sobre o feriado, temos aqui um destaque sobre os campeões da Páscoa. O comércio brasiliense está animado com a temporada de ovos e chocolate e prevê um aumento de 3% nas vendas. Ingredientes regionais e variante feita com pudim são tendências. E sobre o caso do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro contra uma menor de idade, aqui nos diz que o colégio já afastou os alunos investigados. Já na área da saúde, temos aqui um destaque para o Mpox. O país registra 44 casos desse vírus em 5 dias. Temos aqui outro destaque também, que o presidente do BRB será ouvido na CLDF. Com a base dividida, deputados distritais receberão Nelson Souza para analisar a situação do banco e também os detalhes do projeto encaminhado pelo Executivo. A proposta prevê a entrega de imóveis do GDF como garantia de empréstimos para socorrer a instituição financeira. E um assunto sobre esportes, temos aqui o primeiro sobre marcha atlética, que Caio Bonfim se prepara para competir em casa. Depois de conquistar a prata no Grande Prêmio da China, o brasiliense irá disputar o Mundial em 5 de abril, na Esplanada dos Ministérios. Já falando sobre futebol, o Fluminense na final do Carioca. O tricolor garante vaga após empate por 1-1 contra o Vasco. E o duelo foi marcado por pênaltis perdidos e também bate-boca. Já no jornal cearense O Povo, desta segunda-feira, dia 2 de março, no alto da capa, temos aqui um assunto também sobre esportes. Efeito dos conflitos no Oriente Médio chega ao Brasil pelo impacto no petróleo. Já a manchete de hoje é sobre, no caderno de cidades, Ceará tem redução recorde de homicídios em fevereiro. E em esportes, Fortaleza e Ceará empatam no primeiro jogo da final do estadual. E na política, que fala sobre as eleições suplementares, aliados de prefeitos caçados ganham um novo pleito que foi realizado em Choró e senador Sá. Em Potiretama, ex-aliada derrotou o interino. Já outros assuntos também destaque aqui no jornal O Povo. Ator Vinícius de Oliveira, 30 anos após a estreia em Central do Brasil. Na economia, Atlas das startups, Sebrae. Ceará desponta com 43% de alta no mercado de inovação. E por último, em cidades, Ceará encerra fevereiro com chuvas 41% acima da média, diz a FUNSEMI. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Bora saber as últimas entregas de fevereiro, porque o governo... Na segurança, o governo está cuidando de quem cuida de você. Foram entregues 720 pistolas para a Polícia Civil e anunciado o aumento no auxílio alimentação para os militares. Na saúde, o governo deu as boas-vindas a 1.073 residentes médicos e multiprofissionais e convocou 1.300 novos servidores. Em Caucaia, o governo entregou mais de 1.000 escrituras do programa Papel da Casa, trazendo segurança e realizando o sonho de mais cearenses. Sabe o que Ipu, Croatá, Ubajara, Jijoca e Bela Cruz têm em comum? Em todas essas
cidades, o governo entregou novos tablets para os estudantes. Bela Cruz também recebeu um novo centro de educação infantil, 2 areninhas e a passagem molhada sobre o rio Acaraú. E por aí no Ipu? No Ipu, uma areninha novinha foi entregue pelo governo. Já são 141 desde 2023. E em Ubajara, hein? Aqui em Ubajara, o governo liberou a construção do novo quartel dos bombeiros, que atenderá os chamados de 8 municípios. Até semana que vem! Não para de entregar por todo o Ceará. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível, com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos. E 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos,
impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Daremos início aos nossos destaques do site de notícias do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto do dia, que é para o conflito no Oriente Médio. Aqui nos informa que a guerra no Oriente Médio cresce com múltiplos frontes e ataques entre Israel e Hezbollah, e as ações do Irã aumentam a tensão com a Europa. Esse conflito se espalha pela região em momento que liderança americana e iraniana discordam sobre a abertura de processo de diálogo para a normalização. Aqui conta que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciada no sábado, com ataque conjunto americano-israelense contra o território da nação persa, cresceu em extensão entre a noite de domingo e a madrugada de hoje, segunda-feira, com as confirmações dos ataques trocados pelas Forças Armadas do Estado Judeu e o Hezbollah, que é o grupo libanês aliado de Teherã, por meio do Eixo da Resistência e do bombardeio de drones iranianos a uma base do Reino Unido no Chipre, que é um país insular na fronteira geográfica e cultural entre Ásia e Europa. Aqui conta também que a escalada ela ocorre em um momento em que há dúvidas sobre o espaço para negociação em meio às declarações do presidente americano Donald Trump sobre um possível início de conversa com as lideranças iranianas, o que foi negado por autoridades de Teherã nesta segunda-feira. E o secretário de guerra do Irã contraria Trump e diz que o país não negociará com os Estados Unidos. Essa guerra já atinge 12 países no Oriente Médio. E aqui conta também que a França, a Alemanha e o Reino Unido preparam ações defensivas para proteger aliados, diz um comunicado conjunto. Neste calçado de imagens, ainda falando aí sobre essa escalada da crise, a Guarda Revolucionária do Irã anuncia ter atingido o gabinete de Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Aqui nos informa, por exemplo, que a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atingido o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o quartel-general do comandante da Força Aérea Israelense durante o que classificou como a 10ª salva de mísseis. E essa informação foi divulgada pela agência estatal iraniana Tasnim. Temos também aqui outro destaque, que os Estados Unidos dizem que 3 caças F-15 caíram no Kuwait após o fogo amigo e os pilotos ejetaram dos caças. Também temos aqui um infográfico sobre o passo a passo da missão que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em plena luz do dia. A operação militar contou com surpresa tática graças ao trabalho dos serviços de inteligência e colaboração eficaz entre as forças americanas e israelenses. E ainda neste carrossel temos aqui uma matéria na área de saúde falando sobre o ômega 3. Todo mundo toma e quase ninguém precisa. Temos também aqui sobre o Museu de Amsterdã, na editora internacional, após 65 anos desaparecida, pintura de Rembrandt de 1633 é identificada. E o Jornal Globo também nos traz aqui uma análise na editora internacional. Regime do Irã pode sobreviver
mas o Oriente Médio será transformado. Um Irã gravemente enfraquecido não intimidará, nem ameaçará seus vizinhos da mesma forma. E o impacto regional poderá ser comparável ao colapso da União Soviética. Podemos ver, inclusive, nesta imagem, um grupo de iranianos lamentando a morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, durante um protesto que aconteceu em Teherã, um dia após os ataques dos Estados Unidos e de Israel. Inclusive, sobre o mercado, aqui nos informa que as ações despencam enquanto guerra no Irã impulsiona o petróleo, dólar e ouro. Brent, referência internacional, era negociado a 79 dólares, após ter subido 13% acima de 82 dólares, que é o maior preço desde janeiro de 2025. O ouro subiu mais de 2% para quase 5.400 dólares a onça. E sobre a moeda americana, que o dólar volta ao patamar de R$ 5,20, petróleo dispara com guerra no Irã e as bolsas globais recuam. O ouro avança e petróleo salta mais de 7% com a ampliação desse conflito. E a Arábia Saudita fecha sua principal refinaria. Falando agora sobre política, aqui no nosso país, a colunista Malu Gaspar escreve: a boa e a má notícia para Cláudio Castro no julgamento do TSE, que pode cassá-lo. A análise do caso será retomada com novo voto pela condenação do governador, mas deve ser interrompida por pedido de vista mais uma vez. E aqui também temos, ainda falando sobre política, a Polícia Federal investiga se ex-senador Fernando Bezerra e familiares usaram postos de gasolina e concessionária para receber verba de emendas. Os repasses indicados por ex-parlamentar e filho de deputado circularam por empresas ligadas a parentes, de acordo com o inquérito. E a defesa afirma que verbas foram destinadas com lisura. Também temos aqui um próximo assunto em destaque sobre política no site do Jornal Globo. Campeando asfalto, a empresa deu salto em obras no governo Lula, enquanto o PF apura suspeitas de irregularidades. Na mira de órgãos, construtora LCM firmou 8,3 bilhões de reais em contratos e a firma diz que capacidade técnica a levou ao topo desse ranking. E sobre os penduricalhos, cerca de 90% dos salários de membros do Ministério Público do Rio de Janeiro passam de R$100 mil. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador ganhou R$287 mil em novembro. Turbinados por vantagens e indenizações, salários de alguns servidores integrantes do serviço público conseguem furar o limite do teto constitucional. Também temos aqui um caso do estupro coletivo em Copacabana, que nos informa que a Polícia Civil informou que recebeu relatos informais, principalmente por meio de redes sociais, sobre possíveis outras vítimas do mesmo grupo de jovens entre 18 e 19 anos denunciados pelo crime de estupro coletivo contra uma adolescente, uma menina menor de idade. E aqui nessas imagens de segurança, temos aqui, por exemplo, a foto dos jovens, os homens, saindo do condomínio após cometerem um estupro contra a adolescente, o que informa que essa investigação sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, ocorrida em janeiro em Copacabana, lá na zona sul do Rio, pode avançar para novos desdobramentos. A Polícia Civil informou que recebeu relatos informais, principalmente por meio de redes sociais, sobre possíveis outras vítimas do mesmo grupo de jovens denunciados pelo crime. De acordo com o delegado Ângelo Lages, que é o titular da 12ª DP de Copacabana,
Até o momento não há novos registros formais, mas a distrital aguarda que eventuais vítimas procurem a delegacia. E ainda de acordo com o delegado Ângelo, a confirmação de novos casos pode impactar diretamente o rumo dessa investigação, que já resultou na decretação da prisão preventiva de 4 jovens maiores de idade por estupro com concurso de pessoas. A justiça ainda não se pronunciou sobre um rapaz de 17 anos, o ex-namorado da vítima. O delegado também informou que 2 dos investigados, sem detalhar quais, possuem aí antecedentes por rixa relacionados a brigas. Então aqui nós podemos ver o nome completo e também a foto dos criminosos. E aqui nessa matéria informa também que os exames comprovam as lesões. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque sobre tecnologia. Veja em ação os incríveis robôs humanoides da China que aposta em momento ChatGPT da automação. Aqui conta que as máquinas se multiplicam com investimentos massivos da potência asiática. Esse mercado pode chegar a 5 trilhões de dólares até 2050. Temos também aqui outros assuntos sobre negócios, que o preço do chocolate não dá trégua e Páscoa deve ser dos ovinhos e dos sabores alternativos. Indústria e confeiteiros apostam em novos sabores para fisgar os clientes. Também na área da saúde, temos aqui um destaque para a chamada gripe vampirinha. Veja os sinais de alerta com o aumento da infecção 2 semanas após carnaval. E uma das principais maneiras de prevenção é manter a higienização das mãos. Na educação, nem a medicina escapa. Após MEC aceitar mais de uma nota no SISU, cresce sobra de vagas na primeira chamada da UFRJ. Esse aumento foi de 35% na comparação com o ano anterior. De acordo com os educadores, dados não refletem desinteresse, sim na mudança na forma de seleção dos alunos. Também sobre política, Alcolumbre vai definir destino de caso Lulinha em meio a novo momento de tensão com Planalto. A decisão sobre votação da CPI do INSS ocorre em ambiente de desgaste institucional. Aliados negam rompimento, mas falam em recado político ao deixar a MP do Redata respirar. Já em São Paulo, aqui nos informa que uma explosão abriu cratera na Rua da Consolação, que fica na região central lá de São Paulo, e interdita 3 pistas, como a gente consegue observar aqui neste vídeo que está em destaque. Esse incidente aconteceu na noite de domingo e técnicos investigam ainda a causa. Já outros destaques, temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim, a nova pesquisa presidencial do Datafolha. Na editora internacional, morte do líder supremo do Irã. Saiba quem é Mojtaba Khamenei, que pretendia suceder ao pai antes de ataques de Estados Unidos e Israel. E não há certeza de que a morte de Khamenei, que tinha 86 anos, pode resultar em mudanças significativas no sistema que ele liderava. Guga Chakra também escreve: Estados Unidos, Irã e Israel após Khamenei. Sem ruptura real no poder, tentativa de derrubar regime depende de fatores externos e com alto custo político para Donald Trump. Também temos aqui Lauro Jardim, sua coluna também escreve sobre a primeira pesquisa Datafolha sobre a sucessão para o governo de São Paulo. Também temos uma outra matéria, que menor que atraiu adolescente vítima de estupro coletivo em Copacabana era seu colega de escola. É o que afirma o delegado.
Jovens são procurados pela polícia um mês após terem praticado o crime contra uma adolescente de 17 anos de idade. Agora, sobre saúde e negócios, temos aqui esta matéria sobre treino network Monjaro. Conheça a academia de luxo de R$ 4,5 mil que virou ponto de encontro da elite paulistana. Com equipamentos de última geração, concierge e planos de até 99 mil, a Six transforma a malhação em oportunidade para fechar negócios e também já mira expansão para o Rio de Janeiro. Temos também um outro assunto sobre a polilaminina. Quando a esperança atropela a ciência. Caminho longo a ser percorrido na pesquisa científica não é burocracia. A intenção é proteger as pessoas. Temos outros assuntos ainda. Primeiro aqui é uma análise no Jornal Globo. Vasco desperdiça chance para ir à final do Carioca e Fluminense faz valer experiência e estrela em classificação. Sob comando de interino, Cruz Maltino se impôs em primeiro tempo surpreendente, mas com Ganso e Fábio como heróis, Tricolor prevaleceu em clássico com 3 pênaltis. Na economia, quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026, que fala sobre quando, na verdade, começa a declaração do Imposto de Renda deste ano e confira também as datas previstas para o IRPF 2026, prazos da Receita Federal e dicas também para evitar a malha fina. Também na editoria de saúde, como fazer o cabelo crescer rápido. Com hábitos saudáveis, massagens capilares e cuidados essenciais, é possível estimular o crescimento do cabelo e melhorar a sua estrutura desde a raiz. Temos também aqui mais alguns assuntos em relação a esse conflito no Oriente Médio. Entenda quais são os possíveis cenários para o Irã após a morte de líder supremo em ataque dos Estados Unidos e Israel. Trump prometeu seguir com bombardeios até que os Estados Unidos alcancem a paz no Oriente Médio. Irã também divulga momento em que derruba o drone americano. Imagens revelam destruição de um drone enviado pelos Estados Unidos em meio ao ataque coordenado com Israel contra o país. E aqui o Jornal Globo nos traz uma reportagem na área de economia sobre Penduricalhos S.A. A anatomia de 3 contra-cheques revela como nascem os supersalários. Licenças compensatórias, retroativos e verbas indenizatórias turbinam vencimentos que originalmente seriam da ordem de R$40 mil em rendimentos que superam em muito o teto constitucional do funcionalismo. Temos aqui, já na editoria do Rio de Janeiro, outro caso de violência contra a mulher. Mãe diz que jovem ferida a facadas em São Gonçalo contou detalhes de ataque. A mãe afirma que a menina lembra de tudo. A Alana, de 20 anos, segue internada em hospital particular, se recuperando das lesões. Isso porque a Alana levou cerca de 30 facadas pelo corpo. E ainda no Rio de Janeiro, temos aqui a notícia que moradores da Rocinha criticam a intenção da prefeitura de construir um terminal de transporte na favela. Eles afirmam que a prioridade é o saneamento básico. A associação defende que verba de R$350 milhões do PAC, Periferia Viva, deveria ser usada só na adequação das redes de esgoto e de água. E aqui temos uma fotografia lá da Rocinha, e a legenda nos fala sobre um cenário deprimente nesse lugar. Rio de esgoto e emaranhado de canos de água na Rocinha. São 20 valões a céu aberto nessa favela. E sobre a situação de luz,
Bairros da Zona Sudoeste têm energia restabelecida após uma queda de fio de alta tensão no Catônio. Foram afetadas localidades em Jacarepaguá, como Pechincha, Freguesia, Taquara e Anil. Trechos de Barra da Tijuca, São Conrado e Rocinha também tiveram problemas. Temos aqui outros assuntos em destaque. Na área de cultura e entretenimento, Mamonas Assassinas. Saiba quem é. Kreuze Beck, apelido usado em músicas do grupo. E lembrando que um acidente aéreo em 1996 matou todos os 6 músicos da banda. Ivete tem vitória na justiça contra fã que diz ter sido esmagada em bloco de carnaval. E a decisão apontou que a cantora não fazia parte da organização desse evento. Temos também aqui na área de saúde e bem-estar, do Jornal Globo. O diretor da OMS critica Estados Unidos por corte de 500 milhões de dólares em pesquisas com vacinas de RNA mensageiro. A tecnologia deu origem às vacinas contra a Covid e tem um enorme potencial. Temos também outros assuntos. Um estudo de Harvard revela o segredo para a saúde do coração. E aqui já informa que não está na alimentação com pouco carboidrato ou gordura. Esse trabalho contou com mais dados de quase 200 mil pessoas. E sobre esportes, temos aqui um destaque para o Flamengo. Decepções no início da temporada fazem Carioca ganhar um novo significado para o Flamengo. O estadual mudou o planejamento da temporada e resultado final pode oferecer estabilidade ou cair com uma bomba. Com vantagem de 3 gols sobre o Madureira, o rubro-negro tenta confirmar hoje a vaga na final. Já Carlos Eduardo Mansur, também da editoria de esportes, ele escreve em sua coluna: Fluminense e Flamengo devem repetir final do Carioca, mas o cenário será diferente. Estará na decisão tricolor que vinha deixando ótimas impressões nas últimas semanas. Desta vez, é bem mais difícil apontar o elenco mais rico como o favorito. E Vasco faz proposta oficial Renato Gaúcho. O técnico recebe oferta com valores e fará uma contraproposta. E falando aí sobre esses ecos da guerra, ataques dos Estados Unidos ao Irã adiam competições no Oriente Médio, atletas ficam presos na região e F1 pode ser afetado. O campeão em Dubai não pôde ser do país após bombardeios aéreos, ou melhor, ele não pôde sair do país após esses bombardeios. E o presidente da FIFA diz em comunicado que realizará avaliações sobre corridas no Golfo. Temos também aqui outros assuntos sobre negócios e finanças. Depois do furacão, Americanas volta a pôr loja física no centro e o CEO, ele conta a estratégia. Aqui temos na imagem o CEO, Fernando Dias Soares, ele que comandou a Domino's no Brasil e fez carreira na Ambev, assumiu o cargo de CEO da Americanas há 4 meses. Também temos aqui uma entrevista na área de economia. Chineses já batem americanos na área de energia, diz Ian Bremer, do Eurasia Group. Em entrevista ao Globo, cientista político americano destaca a disputa dos Estados Unidos com a China no domínio das novas tecnologias, principalmente relacionadas à inteligência artificial e robotização. Temos também aqui outros assuntos. Qual será a alíquota? A pergunta ainda sem resposta da reforma tributária. O Fábio Graner escreve que a lei estabelece prazos para a definição do percentual de referência da CBS que vai incidir sobre o consumo em substituição ao PIS, COFINS e IPI, mas incerteza é fator de preocupação econômica. E na coluna Valor Invest de hoje, preço do seguro de carro dispara no Rio no início do ano.
Na comparação mensal, valores médios avançaram 46% entre homens e 38% entre mulheres na capital fluminense. Já alguns assuntos internacionais. Israel anuncia a eliminação de altos membros da inteligência do Irã em operação aérea. O Ministério da Inteligência em Teherã também foi alvo e Hezbollah é atingido em Beirute. E com guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã, moradores de Gaza correm para estocar alimentos. O fechamento das passagens de fronteira amplia a ansiedade durante o Ramadã e reacende lembranças recentes de fome e escassez no território palestino. Aqui nos informa também que o conflito no Oriente Médio provocou o cancelamento de mais de 3.400 voos. Aeroportos como Dubai e Doha fecham após ataques envolvendo Estados Unidos, Israel e também o Irã. Temos aqui outros assuntos internacionais. Um DNA de fio de cabelo leva autoridades dos Estados Unidos a acusar um homem por sequestro e morte de uma menina em 1996. Esse caso, arquivado por quase 3 décadas, é reaberto após avanços forenses. E o suspeito já cumpre pena em prisão no Alabama. E o fundador do Mercado Livre decide investir no comércio de livros. O último levantamento, Panorama do Consumo de Livros, revelou que 55% dos leitores brasileiros preferem comprar livros pela internet. E sobre o Prêmio Jovem Cientista, castanheiros ganham ajuda solar na pesquisa que venceu o Prêmio Jovem Cientista no ensino superior. Primeira pesquisadora do Amapá, se agraciada, Manuele da Costa Pereira, criou um kit que serve de alternativa ao uso do diesel para a extração dos frutos na floresta amazônica. Também temos aqui ainda sobre os profetas da chuva. Histórias do avô inspiraram o vencedor do Prêmio Jovem Cientista 2025 no ensino médio. Relatos sobre os profetas da chuva fizeram Raul desenvolver um sistema de IA que ajuda a reduzir perdas agrícolas. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um primeiro assunto em destaque, que é sobre o caso BRB e Master. O presidente do BRB se reúne com distritais para discutir situação do banco. Um estudo da consultoria da CLDF aponta fragilidades fiscais, falta de transparência e risco de dilapidação do patrimônio público em proposta ligada ao BRB. E voltando a falar sobre o conflito no Oriente Médio, sob bombardeios, iranianos começam a preparar transição de poder. O regime teocrático islâmico anuncia a formação de um conselho composto por 3 autoridades, incumbido de organizar a escolha do sucessor de Ali Khamenei. Guarda revolucionária promete vingança e Trump prevê a ofensiva militar por 4 semanas. Inclusive, essa guerra no Oriente Médio se intensificou com o ataque de Israel ao Líbano. E o Irã também diz que atacou o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. O país afirma ter lançado mísseis contra o gabinete do premier israelense e contra a sede da Força Aérea. Israel ainda não se manifestou oficialmente. E uma pioneira da luta contra o uso obrigatório do hijab, que é o véu islâmico, que no caso é a Masih Alinejad, celebrou a morte do Ayatollah e aposta agora em colapso do regime teocrático islâmico. Exilada em Nova York, ela homenageia as mulheres. Ela afirmou também na entrevista que o Khamenei, que morreu no último sábado, transformou nossos corpos em campo de batalha. Temos também aqui outros assuntos em destaque. Caso de um sinistro.
Uma capotagem na BR-020 deixa 3 adultos e 2 crianças feridas, em Planaltina. Esse sinistro aconteceu próximo à entrada do posto São Roque, no sentido do São João da Aliança, e os 5 ocupantes foram encaminhados ao hospital. Na saúde, temos aqui um alerta: Mpox volta ao radar da saúde pública. O país registrou 88 casos da infecção neste ano, sendo 44 em apenas 5 dias. São Paulo lidera com 63 notificações confirmadas. E apesar do cenário monitorado e nenhuma morte, o governo está reforçando os cuidados à população. E aqui, só relembrando que é transmitida pelo contato físico, esse vírus, a Mpox, causa febre, dores e bolhas por todo o corpo. E como vimos anteriormente, foram 88 casos no país em 2026. Voltando a falar sobre política, anotações levantam suspeitas. Lista elaborada por Flávio, que vazou, dá a entender que apenas aqueles próximos ao clã terão preferência nos apoios. E também sobre o caso dos Mamonas Assassinas, o dia em que o Rock morreu, os 30 anos do fim da banda. Especial do Correio mostra a cobertura dos últimos passos da banda em vida em Brasília e o acidente aéreo fatal na Serra da Cantareira, que findou a trajetória meteórica do grupo. Já outros assuntos também em destaque: o presidente da CLDF quer incluir condições para o uso de imóveis. Sobre a previsão do tempo, o Distrito Federal tem manhã ensolarada, mas está sob aviso de chuvas intensas. E eclipse lunar total é esperado nesta terça-feira. Fenômeno astronômico terá cerca de 1h20 de totalidade e ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando suas sombras sobre o satélite natural. E sobre a economia, Boletim Focus reduz projeção da Selic do dólar para 2026. Estimativas para inflação e PIB permanecem estáveis no médio prazo, com juros projetados em trajetória gradual de queda até 2029. Também temos mais alguns assuntos da editora internacional, que ataque ao Irã afeta preço do petróleo do mundo. Os avanços combinados por Estados Unidos e Israel devem deixar os mercados mais tensos, além de surtir efeitos nos preços do barril. Contratos para o Brent abriram as negociações com alta de mais de 13%. Ontem, saindo a $80. E Israel e Hezbollah abrem nova frente de guerra e Irã segue ataques na região. Hezbollah, que é um aliado lá do Irã, dispara mísseis contra alvos em Israel, que responde com ataques aéreos contra alvos do grupo no Líbano. Já na editoria de saúde, temos aqui um destaque sobre o caso de uma mulher que perdeu 30 centímetros de altura após o diagnóstico de uma doença rara. A Caroline, foi diagnosticada com hepatite granulomatosa, que, de acordo com os médicos, é tão rara que só é registrado um caso a cada 10 anos. Aqui informa também que a pele de Caroline, que está na imagem, ficou amarelada enquanto ela aguardava o transplante de um órgão. Nos assuntos internacionais, que informa que Irã nomeia Alireza Supremo interino. O religioso assume comando provisório do país e vai conduzir processo de escolha do novo líder supremo após o bombardeio que matou Ali Khamenei. Já nos Estados Unidos, atirador mata 2 pessoas no Texas. A organização aponta ligação com o Irã. O homem teria expressado sentimentos a favor do regime iraniano e ódio às lideranças israelenses e americanas no Facebook desde 2017. Portanto, há indícios aí de terrorismo na região. E o Itamaraty emite alerta consular e orienta brasileiros a evitarem 11 países.
O Ministério das Relações Exteriores recomenda que os brasileiros evitem viagens a 11 países da região e divulga orientações de segurança para quem já está no interior. Temos também aqui sobre os ataques, quem são os aliados dos Estados Unidos no Golfo, alvo dos contra-ataques do Irã e o que pode acontecer com eles. A retaliação iraniana chamou a atenção por não se restringir apenas a alvos militares, mas atingir também infraestrutura civil em países como Emirados Árabes. Já no caderno de cidades, sobre as eleições deste ano, com conscientização e engajamento, a geração Z vai às urnas. E na economia, região do lazer também é uma boa oportunidade para pequenos negócios. E aqui temos as aspas do presidente eleito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele afirma que trabalho para manter excelência e celeridade. À frente do Tribunal Regional Eleitoral, Jair Oliveira Soares foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o biênio 2026 e 2028. Com mais de 50 anos dedicados à vida pública, o desembargador tomará posse no mês de abril. E sobre bem-estar, também no Correio Brasiliense, parques espalhados pelo Distrito Federal são espaços de bem-estar e qualidade de vida. Refúgios para a saúde mental, a diversão em família e o contato direto com a natureza. Alguns espaços, como o próprio Parque de Águas Claras, reforçam a importância da preservação e do acesso democrático ao lazer. Também temos aqui sobre cursos que qualifica DF Imóvel, encerra inscrições para cursos gratuitos no Cruzeiro hoje. E no ensino, Rede Pública do Distrito Federal conta com 10.599 professores temporários. Nas artes marciais, tatame e ringue, atletas do entorno conquistam pódios internacionais. E desentendimento relativo a pagamento de conta motiva um homicídio lá no Gama. Aqui nos informa que depois de uma garrafada e de discussões, um idoso de 68 anos foi atropelado pelo mesmo agressor. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. E temos aqui mais um caso de violência em destaque aqui no Correio Brasiliense. Um homem é preso por tentativa de feminicídio em São Sebastião no último domingo. Esse crime foi presenciado por 2 crianças e vítima, que tem 29 anos, segue internada em estado estável. E os militares encontraram a vítima ensanguentada, caída na calçada de casa. Temos também outros assuntos. Uma entrevista. Abre aspas. Só vamos viver o luto quando houver justiça. Fecha aspas, diz família de Rodrigo Castanheira. A família de Rodrigo Castanheira, relatador, questiona as circunstâncias do crime, pede indiciamento dos outros envolvidos e teme a influência do poder econômico no desfecho desse caso. E também sobre o Dia da Mulher, Distrito Federal terá edição especial do Dia da Mulher com serviços no Distrito Federal nesta terça-feira. Essa ação integra a programação do Mês Internacional da Mulher e reúne atendimentos jurídicos, serviços de saúde, qualificação profissional e atividades de bem-estar. E sobre as chuvas, aqui nos informa que uma força-tarefa atuará em Ceilândia após temporais. Em parceria com a Nova Cap e o SLU, a administração regional realiza tapa-buracos, limpeza de bocas de lodo e retirada de resíduos para restabelecer a rede pluvial. E na política, ao deixar comando do Cidadania, Freire indica Alex Manente. Também temos aqui um assunto para a manifestação em Brasília. Manifestação bolsonarista reúne apoiadores e parlamentares.
E Flávio Bolsonaro critica governo após ataque ao Irã. Eles afirmam que o governo está no lado errado. Pré-candidato à presidência usou as redes para comentar o assunto. Ele afirmou o seguinte: ao adotar uma postura de apoio político a Teherã neste momento, o Brasil se coloca do lado errado de um conflito grave e ignora a natureza objetiva do regime que está defendendo. E também Lula é hostilizado com gritos de ladrão durante visita ao Bar, em Minas Gerais. O presidente enfrentou protestos enquanto vistoriava áreas atingidas pelas fortes chuvas. Que a CPMI do INSS exige sigilo de Lulinha em 5 dias. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana, quer que COAF disponibilize logo os dados de inteligência financeira relacionados ao filho do presidente. Porém, votação que decidiu a medida pode ser realizada novamente. Nos assuntos aqui sobre o Brasil, primeiro destaque é para a tragédia. A prefeita de Juiz de Fora afirma que prioridade é evitar que mais alguém morra. Em meio à tragédia, Margarida Salomão adverte que recuperação será lenta e difícil. Estima em um custo bilionário, promete moradia aos atingidos e cobra um apoio federativo. E também Papa Leão XIV manifesta apoio a Minas Gerais. Ele afirma que reza pelas vítimas. Pontífice afirmou estar próximo da população atingida pelas chuvas. Lembrando que o número de vítimas já passa de 70 pessoas. E a Escola Federal do Rio de Janeiro repudia caso de estupro coletivo contra adolescente. 4 jovens foram indiciados por estupro após episódio ocorrido em Copacabana. A vítima, de 17 anos, relatou agressões físicas e abusos sem consentimento do grupo. Temos também aqui outros assuntos em destaque. Nesta mesma Editoria Brasil, que ministras se unem em São Paulo em ato contra feminicídio e por memória de vítima. Cerimônia com ministras Márcia Lopes e Marina Silva abriu o mês das mulheres com um painel em memória da jovem brutalmente assassinada ao ser arrastada por um carro em movimento. E mudando de assunto, Correio Brasiliense também nos traz aqui um destaque sobre, no caderno de versão em arte, sobre Play Center, a ascensão e queda do parque que marcou a história do Brasil. Arquivos do Correio Brasiliense registram que o maior parque da história do Brasil também teve uma breve passagem pela capital federal. Nos assuntos de economia, como a queda no turismo potencializa uma das piores crises. E OPEP+ anuncia aumento de produção do petróleo. Em investimentos, Brasil acelera na corrida global dos minerais críticos. E BNDES anuncia mais de 70 bilhões de reais ao Nova Indústria Brasil. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do Correio Brasiliense, faremos um breve intervalo e logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias
notícias e a transparência. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Dando continuidade, agora na editoria de esportes, temos aqui o primeiro assunto, que Fluminense provoca Vasco. E Abel destaca mérito do Palmeiras na classificação no Paulistão. E ainda sobre futebol, Crespo exalta a campanha do São Paulo no Paulistão. Também temos mais um assunto sobre esportes, agora sobre marcha atlética. Caio Bonfim conquista prata em meia maratona na China. Já no caderno Ciência e Saúde de hoje, como uma segunda gravidez altera de forma única o cérebro. Na área da astronomia, James Webb revela imagens inéditas de nebulosa. Temos também aqui outro destaque. Vegetarianos têm risco menor de câncer.
Um estudo com quase 1,8 milhão de pessoas mostra a associação entre o estilo alimentar que exclui carne e frutos do mar e redução na incidência de 5 tipos de tumores, incluindo de próstata e mama. Temos também aqui na editoria de Educação em Carreira, matrículas de alunos nos cursos técnicos aumentam na rede pública. E a Justiça proíbe a ordem médica de emitir títulos de especialização. E estagiário na era da IA, o talento humano como diferencial. E aqui também nos conta que a Universidade de Brasília cedia seminário sobre conservadorismo e escolas militarizadas. O evento reúne pesquisadores e educadores para debater impactos da militarização e do avanço conservador na educação pública brasileira. Já no site do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui o primeiro assunto, que é para a escalada de tensão. Guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã chega ao 3º dia e se espalha pela região do Oriente Médio. Israelenses bombardeiam Hezbollah no Líbano e novas explosões são ouvidas em Teherã. Em resposta, iranianos atacam cidades de Israel. Inclusive, Irã contradiz Trump e afirma que não negociará com os Estados Unidos. E morre 4º militar dos Estados Unidos no Irã. Aqui informa que eles foram feridos durante o ataque. E as defesas antiaéreas do Kuwait abatem por engano 3 aviões dos Estados Unidos. E Trump critica a premier do Reino Unido por demora em liberar bases britânicas. Aqui informa também que Irã diz que atingiu o gabinete de Netanyahu em nova onda de ataques contra Israel. E os drones do Irã também atacam usina elétrica e instalações de energia lá no Catar. E sobre investidor, Ibovespa recua e dólar salta com a escalada da guerra. Petroleiras têm ganho com alta do barril. Agora, mudando de assunto, temos aqui uma outra matéria que o Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. O filho do presidente, que nunca reconheceu publicamente ter relações com o lobista Antônio Carlos Camilo, agora diz reservadamente que viajou com ele para avaliar negócios com cannabis. Temos também aqui um destaque, que explosão abre grande buraco na Rua da Consolação, lá em São Paulo, aqui já no site da Agência Brasil. E comunidade transforma cenário ambiental da Baía de Guanabara. E sobre esportes, Fortaleza e Ceará ficam no empate na primeira partida da final. O Leão do Pici sai na frente, mas o Vozão empata no final do jogo. E com esta notícia, na editoria de esportes, nós estamos finalizando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.